Putz, eu te perguntar uma coisa. Você se apresenta como um comunicador corporativo. Exatamente. O que significa comunicador corporativo? Tenho a mínima ideia. Não, você é uma sabe. expressão bonita e o pessoal paga pra eu fazer isso e aí eu falo, pô, vocês pagam? Então eu vou lá. Vamos lá, você sabe. Sim. Não, eu sei sim. É assim, eu sou um comunicador, a gente vem de televisão. Qual a sua formação acadêmica? São três coisas. Administração, artes cênicas e jornalismo. Formado nos três. Ótimo, Formado nos três. E aí eu peguei o melhor dos três. Perfeito. E fiz o que eu chamo que é o seu comunicador corporativo. Então assim, eu sou um comunicador, no sentido mais amplo da palavra, já trabalhei em todos os meios e plataformas de comunicação existentes, desde impresso até a internet hoje em dia. E eu sou especializado no mercado corporativo, que foi aonde eu me encontrei, aonde eu... Porra, cara, é minha Disney World. Então me conta um pouquinho como você construiu essa sua carreira, você se encontrou, como você chegou. Você falou que cursou 3 faculdades, mas onde você trabalhou, como você chegou aí? Bom, de 2000 para cá, eu enveredei total para o mercado corporativo. Não, mas puxa mais para trás, você está indo muito para frente já. Como começou tudo isso? É lindo. Então vamos lá, lindo. vamos ouvir. Eu era o rato de rádio que ia bater nas rádios e falar, deixa eu mexer nas coisas aí, me dá uma chance, deixa eu falar, deixa eu fazer isso aqui. Bem história mesmo que você vê em cinema, tal, essas coisas. Dali eu comecei a apresentar concurso de beleza. Tipo esses Musa do Brasil. Cara, que Musa do Brasil, isso aí é luxo, cara. Isso me deu muita cancha do que eu faço hoje. Certo. Você entendeu? Então eu comecei daí. Dali eu fui pra rádio, de rádio eu comecei a trabalhar em televisão, trabalhei em televisão muito cedo. Quais TVs você trabalhou? Eu comecei nas regionais de Santos, SBT, Bandeirantes. Aí depois eu fui trabalhar na Globo de Santa Catarina. Aí trabalhei 1 ano e meio na Globo de Santa Catarina, na RBS. E da RBS eu vim para São Paulo aí. SBT alguns anos, Bandeirantes, Record e assim foi. E aí eu fui enveredando pro lado corporativo. Quando eu encontrei o corporativo, eu falei, putz, aqui a minha Disney World. Porque eu sempre fui nerd, sempre estudei gestão, porque minha primeira faculdade foi administração. Quando você diz nerd, você diz um cara estudioso. Muito estudioso. Mas não nerd no sentido de ser um cara Bobão. tímido, Estereótipo, fechado. hein? Porque é o seguinte, a palavra nerd mudou o significado. Teve Nerd uma é o ressignificação patrão de todo mundo. dessa palavra. Sim. Porque quando eu tinha uns 15 anos, a palavra nerd estava associado a ser o cara que sofria bullying. O recluso. E hoje a palavra nerd tem a ver com o cara que gosta de estudar, o que gosta de universo geek. O geek, então, o geek eu acho que é uma evolução do nerd, Sim, né? mudou o conceito. Mudou o conceito. Então você estava em que conceito do nerd? Eu sempre gostei de aprender. Eu sou um caçador de conexões neurais. Eu não sei se isso vai ser muito complicado. Não, pode falar. Mas cada vez que faz uma conexão neural nova na minha cabeça, é um negócio... Que delícia, cara. É isso. Então, quando eu entendi isso, e lógico, existe um status, existe um capital social aplicado a isso, porque aí você é novo, você começa a aprender as coisas, a pessoa começa a, o cara é inteligente, o cara Mas você é isso. nunca foi um cara tímido? De maneira alguma. Tá. Na verdade, isso me garantia. Eu estudava, eu ia bem, isso me permitia ser bagunceiro. Tá. E no corporativo eu quis continuar a fazer isso. Eu quis continuar, a gente sabe, na nossa ideal. Sim, né? aí a gente trabalhou junto na Ideal A gente TV. trabalhou no Grupo Abril, exatamente, que era uma TV de exame, você SA na televisão, né? Você tinha o seu programa, eu tinha os meus. E aí lá eu queria fazer exatamente isso. Eu queria ser o nerd zoeiro. E era o que eu fazia, entrava nas empresas e, tocava o terror. Que você já tinha muita experiência com esse ambiente. Já você tinha. dá muita palestra. Há quantos anos você é palestrante? Uns 10, 12 anos. Assim, pra valer 10, 12 anos. Tem muita gente que tem medo de falar em público. Tem. Tem uns papos até que você fala dos mitos, né? Que tem uma pesquisa que falam que o cara tem mais medo de falar em público que da morte. Você mostrou que isso é um mito. Aliás, vejam essa série Papo Furado do Mussarela no canal dele. Isso, lá no meu canal, só procurar por Márcio Mussarela, que você vai achar e tá lá, Papo Furado, Márcio Mussarela, você vai encontrar. Obviamente que você mostra que é um mito, que as pessoas não têm mais medo de falar em público do que da morte. Muita gente tem medo de falar em público. Por que você acha que... Não tem medo de falar em público. Tem medo do quê, então? Não tem. Tem medo de sentir o que sente quando fala em público. A gente está acostumado com isso e a gente gosta disso. Quem não está acostumado com esse tipo de comportamento, de sensação corporal, nomeia isso como medo. Tá. É muito mais uma falta de conhecimento e de vocabulário. Interessante a teoria. Você entendeu? Sim. Do que um medo propriamente dito. Ou seja, esta minha sensação, esta adrenalina, esta excitação que eu estou sentindo, eu estou dando o nome de medo, mas eu sinto medo do que eu estou sentindo. Um controle mental do negócio, a leitura que ele dá, a interpretação que ele dá para aquilo muda totalmente a forma que ele vai agir dali pra frente. Que é o que a gente faz. A gente sente a mesma coisa, o corpo tem as mesmas reações,
só que como a gente já está acostumado com isso, a gente sabe que isso faz parte da brincadeira. Quando você vai ajudar, ensinar pessoas a darem palestra e tal, você entra muito por aí, enviesa por aí? Eu entro por aí porque o que causa os bloqueios está aqui dentro. Então o que vai desbloquear é o entendimento disso também. Muito mais do que eu falar. Então faz aquecimento de voz. Pô, é ridículo isso, cara. É outra coisa, né? E você, uma vez, numa entrevista que você fez comigo, você falou justamente disso. Citou o Chacrinha, o Silvio Santos. Todos não tinham uma voz, digamos, clássica da locução, da narração. Porém, contudo, são ótimos, grandes, os maiores comunicadores do Brasil. Exatamente. A que se deve esse sucesso desses comunicadores que não têm, digamos, o padrão de voz? É o que deve o teu sucesso, ao que deve o sucesso das minhas interações, o sucesso das pessoas que sabem se comunicar. É se preocupar muito mais com a qualidade da conexão que você tem com o outro do que com a dicção do que você está falando, cara. Ou seja, você ter atenção naquilo que realmente vai exercer uma diferença. Você acha que eu estou aqui falando e preocupado se eu estou gaguejando, se eu estou falando uma palavra errada? Quando a pessoa está preocupada nisso, e aliás, quem ensina isso, cara, não é que está errado, mas quem ensinar esse tipo de coisa não sabe o que está ensinando ou está tomando só dinheiro de você, cara. Porque é muito mais importante a qualidade da conexão. Assim, eu já vi muita gente que fala perfeitamente e fala groselha perfeitamente. Sim. E não se conecta com as pessoas perfeitamente. Porque muitas vezes isso até atrapalha a conexão, né? Exatamente. Você falar muito postado, esse cara tá meio artificial. É só ver, pra mim é um dos indícios pra você correr da pessoa, é se o cara tá querendo vender um curso de oratória e você vai assistir um vídeo dele e ele tá, então agora nós vamos falar sobre... Não, corre! Tem um cara que eu acompanho, que eu gosto de ver tudo, né? Que é exatamente isso. Porque o cara vai se preocupar muito mais. E ele treina uns caras grandes, famosos. Aí ele fala assim, então, e tal. Mas agora você entrando no assunto de tom de voz e tal. Tá. Eu acho que você tem um tom, não sei se a palavra é tom, mas tem uma forma mais doce de falar, né? Eu, às vezes, tem muita gente que acha que eu falo de uma maneira mais, mais agressivo e tal. Eu vejo você com um tom... Isso é pensado ou é totalmente natural? Ou se tornou natural, talvez? Eu acho que se tornou natural, mas em alguns momentos eu utilizo disso, mas eu tenho um mal que eu falo que é mal de apresentador. Às vezes a gente quer se ouvir. E por querer se ouvir, às vezes eu acho que eu trago o volume da minha voz para mais do que precisava. Você entendeu? Eu acho que você tem uma voz. Você consegue falar, mas você consegue falar num volume baixo, assim, não sei o quê. É uma... Posso até tentar, mas parecer sussurrando, né? Não vai ser falando. Aí quando não dá, cara. É verdade. É natural, então. É natural a gente ter essa voz, esse volume, não de altura, mas volume a voz volumosa. Projetar a voz. Exato, cara. Eu não sei te dizer. Mas eu jamais trabalhei a voz. Não, eu quero que a minha voz seja desse jeito, mas eu sempre me preocupei em ser entendido.